Doutora Andressa Oliveira, advogada especialista em direito previdenciário e temas relacionados à saúde, ela está aqui conosco. Doutora Andressa, muito obrigado por atender aqui o Jornal Nova Brasil. Imagina, Heródoto, o prazer é todo meu poder trazer informações, principalmente relacionadas com o direito das pessoas com autismo agora, no mês de abril, né, mês de conscientização. Então é um prazer imenso estar aqui na Nova Brasil. Doutora Andressa, então vamos começar. Qual é o principal direito das pessoas que têm autismo, protegidos pela lei? São diversos direitos, Heródoto, mas os mais conhecidos, né, seria ali, no caso, o direito assistencial, que é o BPC, o benefício de prestação continuada, para aquelas pessoas, né, para aquelas famílias de baixa renda. Além da condição, né, de alguém do membro familiar ter o diagnóstico de autismo, também precisa ser considerado família de baixa renda para se enquadrar nesses critérios, né? Então, esse benefício, ele pode ser concedido pela via administrativa no INSS, quando essa renda é 1/4 do salário mínimo por pessoa, né? Ou então através da justiça, numa discussão judicial, inclusive o Estado de São Paulo tem uma discussão pacífica no sentido de reconhecimento aí do critério de meio salário mínimo, né? E também temos ali o direito aos tratamentos, aos medicamentos, então ali as ações relacionadas aos planos de saúde ou até mesmo Estado e município, para quem não tem um plano de saúde, para a garantia desses tratamentos, né? Pedidos administrativos podem ser realizados obedecendo aquilo que vai estabelecer no relatório médico, no que se refere, então, à indicação médica, né? De tudo aquilo que é necessário para aquela criança ou para aquela pessoa, caso tenha um diagnóstico tardio, né? Principalmente agora, aqui no Estado de São Paulo, nós também temos a questão da isenção do IPVA, né? Na verdade, aplica-se ao Brasil todo, mas voltada aqui ao Estado de São Paulo, a solicitação ela pode ser feita pela via administrativa para aqueles veículos até R$70 mil ou de 70 a 120 mil reais agora, atualizado no ano de 2024, né? Então, as pessoas também podem solicitar aí a isenção do IPVA. E lembrando que o veículo não precisa estar no nome da pessoa com transtorno do espectro autista, também pode estar no nome do seu representante legal, agora com a nova atualização da lei que se refere ao IPVA aqui no Estado de São Paulo, né? E também no Estado de São Paulo é bem bacana poder dizer aqui na Nova Brasil a respeito da liberação do rodízio, também é muito interessante. E além de diversos outros direitos, Heródoto, principalmente aí a questão da educação também, né? O acompanhamento especializado, tivemos recentemente uma lei aprovada pelo governo aqui do Estado de São Paulo, que aprova a necessidade, né, desse acompanhante especializado, né, para as crianças com transtorno do espectro autista. Apesar disso já ter em lei, né, nós temos a Lei Berenice Piana, que já defende, né, esse amparo para essas crianças na escola, bem como a Lei Brasileira de Inclusão, que também é aplicável a essas pessoas com transtorno do espectro autista. Heródoto. Doutora Andressa, as crianças ou pessoas, então, que têm algum grau de autismo, como é que elas certificam isso? É através de atestados médicos? Exatamente. Então, assim, o primeiro passo, né, é fazer uma avaliação terapêutica. Então, pela ciência, né, diferente ali do direito, vamos dizer assim, pela ciência, quem vai ajudar nesse diagnóstico é uma equipe multidisciplinar, né, com múltiplos profissionais relacionados aí com a psicologia, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, então um conjunto, né, de profissionais terapeutas vão avaliar as condições daquela criança para então chegar a uma conclusão, um relatório, né? Mas o médico, no caso, um pediatra, pode ser também um psiquiatra infantil, um neuroinfantil, vai trazer isso em um relatório, né, de forma a fechar o diagnóstico ou uma possível hipótese diagnóstica, o que também é possível buscar esses direitos através da HD, que a gente fala que é a hipótese diagnóstica. Doutora Andressa, dado então, como está escrito aqui, dos diferentes graus dessa doença, você lembrou agora para a gente que a pessoa pode ficar também isenta do pagamento do IPVA. Então, uma pessoa que tem um certo grau de autismo pode tirar sua carteira de motorista? Pode tirar a carteira de motorista, pode, né? A gente, na verdade, Heródoto, a gente separa em níveis, níveis de suporte que a gente fala, né? Então, tem o nível de suporte 1, 2 e 3, né? Então, se ela tiver condições, sim, de dirigir, perfeitamente, normalmente nível de suporte 1, né? Só que a isenção, inclusive, ela precisa passar por uma avaliação, né? Inclusive, é uma análise que é feita através de um laudo específico do INESC,
Então, hoje, pela via administrativa, apenas é possível essa isenção dos graus moderados, graves ou então gravíssimos, né? Então, aquela pessoa que tem um grau leve vai ter que discutir nesse direito à isenção, possivelmente na justiça, Heródoto. Agora, doutor André, você acha que bom essas explicações, para nós que somos leigos, até para entender exatamente o que é o autismo, né? E como é que essas pessoas podem participar conosco no dia a dia, na nossa sociedade? Exatamente. Então, assim, o autismo, ele é, na verdade, que a gente fala que são neurodivergentes, né? É uma condição da pessoa. Então, não é uma doença, não é, né? A gente considera uma deficiência por conta, inclusive, da lei berenice-piana, que assim trouxe para nós essa situação, né? De considerar como pessoa com deficiência, para aplicar também a lei brasileira de inclusão, que favoreceu, né, as pessoas com transtorno de espectro autista. Mas é um transtorno que, na verdade, a gente fala espectro autista porque dentro desse espectro, tá, existem vários tipos, a gente pode até dizer assim, tipos de autismo. Então, a gente não caracteriza apenas pelos níveis de suporte, né, que hoje são conhecidos no nível de suporte 1, 2, os níveis 1, 2, 3, mas também dentro, né, das características, aquelas comorbidades que podem existir em cada pessoa, isso varia muito, né? Então, às vezes a gente assiste uma série, né, Heródoto, que fala assim, olha, aquela pessoa, ela tem uma inteligência ali fora do normal, né? Ela só tem aquela característica, às vezes, de ser uma pessoa um pouco mais isolada, algumas dificuldades sociais, mas não é bem assim, né? A gente tem sim essas características no nível 1, mas também pode avançar até para algumas características um pouco mais graves, como ali questões sensoriais, mais assim, com detalhes que devem ser importantes, observados, né, de uma forma importante para esses tratamentos. Questões sociais, sensoriais e até mesmo essas questões relacionadas com a fala. Nós temos aí, né, as pessoas com transtorno de espectro autistas verbais, não verbais, então varia muito. O espectro, realmente quando a gente fala espectro, é porque existem muitos tipos, né, e a gente não precisa apenas ter uma visão de que aquela pessoa, né, com o nível de suporte 1, que tem altas habilidades, que a gente fala, né, que só existem essas pessoas, né, então tem algumas que infelizmente não terão ali uma independência, precisarão desses benefícios assistenciais, precisarão de um amparo maior no que se refere, né, essa questão de tratamentos, horas de tratamentos, né, que vão ali chegar até 40 horas semanais de alguns tratamentos específicos que serão destinados a essas pessoas que tanto precisam, Heródoto. Andressa, muito obrigado aqui por atender o Jornal Nova Brasil. Muito obrigada, eu que agradeço, e é importante a gente trazer essas informações até para as pessoas terem noção da importância da inclusão, né, Heródoto? Então, muito obrigada pela oportunidade e ótima manhã para todos. Nós agradecemos a doutora Andressa Oliveira, advogada especialista em direito previdenciário e temas relacionados à saúde, e uma porção de informações altamente relevantes a respeito dos direitos do autista.